Bom dia, pessoal. Dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Max Thunder Curtindo a Vida por aí. Hoje eu quero falar sobre a aquisição do seu motorhome. A gente deve ter muito cuidado na hora da escolha, porque geralmente vemos os anúncios, né, como foi o meu caso e é o caso de muitas pessoas hoje, é procurar seus veículos em anúncios na internet, né? Principalmente o OLX e tem muito também o marketplace do Facebook. Então temos que ter muito cuidado, primeiramente com os valores, porque se você vai procurar um veículo e ele tiver com valor muito abaixo do mercado, você deve tomar um extremo cuidado, porque estão acontecendo, né, muitos golpes com venda de veículos. As pessoas colocam o valor bem abaixo do mercado, você entra em contato e ela te convence por algum motivo, né? Inventa algum motivo, alguma desculpa que está vendendo por esse valor para se livrar de um problema, que no caso o problema para ele, mas que seria a solução para o comprador. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Às vezes você olha um veículo, né? Igual aqui nós estamos falando de motorhome, então estamos falando do ônibus. Muita gente acaba comprando um ônibus para transformá-lo em um motorhome. Então, você vai lá, vê o veículo, gosta do veículo, atende às suas expectativas, você o adquire para poder fazer a transformação. Então, vamos aos cuidados. Primeiramente, é algo que muita gente não presta atenção nisso, é quanto à questão da numeração, a numeração do motor. Muitos estados, como aqui em Minas Gerais, por exemplo, exigem que a numeração do motor esteja no documento do veículo. Então, se ela não estiver, né, por ser um veículo antigo, por exemplo, que na época da sua fabricação não exigia, ela não estará no documento, aí você, na vistoria, eles vão adicionar essa numeração na documentação do veículo. Qual que é o problema neste caso? E deve ser verificado com o vendedor. É se o motor é o motor original do veículo, se ele já veio no veículo. Então, se é o motor original, tudo bem. Simplesmente você vai chegar no Detran, na transferência, eles farão a vistoria e a numeração será adicionada. No entanto, se esse motor não for original, for de outro veículo, e a numeração não estiver na documentação, você deverá apresentar a nota fiscal, anexar a nota fiscal do conserto, né, da substituição, né, geralmente do bloco, que vai ter a numeração do motor. Esse é um cuidado, algo muito sério. Se não tiver a comprovação da origem desse motor, o veículo não será transferido, e o pior, se for numeração de veículo com queixa de furto ou roubo, o veículo será apreendido e ainda o comprador poderá ser processado como receptador de objeto, produto de furto ou roubo, que da cadeia. Então é algo que a pessoa tem que ficar muito atenta quanto a isso. Quanto à compra, não comprem veículos sem antes sem antes olharem esse veículo, estar lá presente com o veículo, porque vocês podem cair no golpe.
Às vezes você vê um anúncio de um ônibus na internet, seja OLX, Facebook, qualquer um outro marketplace. Você vê o anúncio, aí o vendedor vai te dizer que já tem outras pessoas olhando, sendo que na verdade pode até não ter, e vai te pedir um sinal para poder segurar o anúncio. Às vezes você está na sua cidade, né? Igual estou aqui em Minas Gerais, eu acho um veículo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a quase 2.000 quilômetros de distância. Aí eu vou e peço para o dono segurar o veículo que eu estou indo lá visitá-lo. Né? Aí eu marco um dia com ele e tudo, e ele vai pedir um sinal. Ah, me dá uns 5.000 aí, por exemplo. Pede uns 5.000 de sinal. Aí você dá o sinal para ele, faz o Pix, né? Hoje é o mais comum, você faz o Pix. Ele te passa o endereço e quando você vai fazer a pesquisa do endereço, esse endereço não existe. Aí você vai correr atrás daquele anúncio novamente, né, atrás da pessoa. A pessoa simplesmente some. E com isso seu dinheiro também sumiu, né? Você deu o sinal e sumiu. Então você deve observar muito isso. Jamais fazer nenhum tipo de entrada para as pessoas segurarem o veículo, a não ser que seja um conhecido seu. Se for um conhecido, tudo bem. Você já conhece a pessoa, então você pediu para ela guardar o determinado bem para você e tudo, e vai dar tudo certo. Mas é muito difícil hoje em dia confiar nas pessoas que elas farão a coisa certa. Quanto à aparência, às vezes as pessoas fazem algum tipo de maquiagem, elas colocam fotos, né, fazem Photoshop. Eu já vi casos de pessoas fazerem Photoshop de anúncio, fazem com que aquele veículo se pareça novo, né? Eu já fui olhar um ônibus quando eu estava procurando, fui ver um ônibus em Belo Horizonte que no anúncio ele parecia estar impecável, com preço até bacana. Aí eu fui lá ver, né, sem compromisso, porque eu ainda estava pesquisando, eu queria saber como é que seria a experiência de comprar um ônibus para transformar no motorhome. Quando eu fui ver, não tinha nada a ver com as fotos, ele estava muito detonado, nada a ver, ele estava muito ruim. É como se você fosse comprar um automóvel comum, que você vê as fotos na agência, quando chega lá é completamente diferente. Então isso também acontece com ônibus. E no caso do ônibus, o problema é porque o investimento é muito alto. Então, você vai querer investir num veículo, quando chega, não é nada daquilo. Aí as pessoas fazem isso os vendedores, porque às vezes o comprador chega lá, eles inventam vários tipos de argumentos que acaba convencendo a pessoa de levar o veículo daquela mesma forma. Então, antes de fechar o negócio, você tem que ir ver o veículo, chegar e ver pessoalmente, analisar tudo, ver todos os detalhes, porque ele pode ser um veículo maquiado, né? Literalmente. Então haverá casos que você vai ver um veículo que eles falam que funciona ele pelo menos uma vez por semana e na verdade ele está parado há muito tempo. Você olha um veículo que era de uma empresa, aí você chega no anúncio e nas conversas, o vendedor te falou que está funcionando perfeitamente, está tudo direitinho. Aí quando você chega lá, pede para poder ligar, ele vai e fala assim: ah, não, ele está sem bateria, já tem 7 meses que não funciona e tal, parou funcionando, mas já tem 7 meses que não funciona, que a gente não está funcionando por falta de bateria. Então você já pode descartar, porque o motor diesel ele tem que funcionar, ele não pode ficar parado. Se ele ficar parado, para fazer o funcionamento tem que ser com auxílio de um mecânico, porque há alguns procedimentos a serem feitos para não ter problemas com o motor, porque o motor diesel ele é muito caro, ele é um valor absurdo para poder fazer a retífica de motor. Então, se o motor está parado há muito tempo e você insiste no funcionamento sem o devido preparo, né, sem um mecânico experiente para poder fazer
voltar ao funcionamento, você vai ter problema sério de desgaste no motor e ele poderá te deixar na mão. Então, isso aí é algo muito importante também que tem que ser observado se você quer um veículo para colocar a sua família para sair viajando por aí. Aí apareceu esse veículo que eu estou agora. Pelas fotos ele não estava muito bonito. Aí eu entrei em contato com o vendedor porque era para eu saber a situação, né? Porque do valor e tudo, eu já vi que a aparência não estava muito legal, mas eu já fiquei satisfeito que foi um anúncio sem maquiagem, né? Um anúncio que ele colocou a foto real. Ele só não colocou a foto interna do veículo e já falou que já era uma motorcasa e que seria só transferir. Aí eu perguntei sobre o valor e ele foi me falando que tinham roubado o chicote, que tinha feito isso e aquilo outro, danificado algumas coisas, roubado máquina de lavar, fogão. E a gente foi conversando. E nisso eu já analisando a pessoa, a conversa da pessoa e pelo linguajar eu já percebi que se tratava de um militar. Aí isso aí já me deixou com uma certa segurança, né? Por ele ser militar, já fiquei mais seguro de poder negociar e até ir lá olhar o veículo, né? Que estava em Belo Horizonte. Então falei com a minha esposa e nós fomos lá ver esse veículo. Chegando lá, né, a parte externa dele, eu fiz até um vídeo aí para trás mostrando, estava do jeito que eu imaginei, precisando de reparos, de lanternagem e tal, mas pelo menos pelo valor dava para negociar, colocando na ponta do lápis. Aí quando ele chegou, ele abriu a porta, a gente olhou por dentro, já era uma motorcasa mesmo, né? Porque eu ainda estava na dúvida se era ou não. Aí ele me falou que já estava documentado como motorcasa e não teria problema. Então isso aí para mim foi muito importante porque se você compra um ônibus que o documento dele é um ônibus, mas ele já é uma motorcasa, você não vai conseguir transferir para o seu nome, porque tem a vistoria e a vistoria vai estar lá. O ônibus vai ter que estar com todos os bancos previstos no documento, na documentação. Se é 46 passageiros, vai ter que estar com 46 lugares. Se é 52, com 52 lugares e assim por diante. Então, tem que estar dessa forma. Se ele for um motorhome, o próprio proprietário que tem que fazer a transferência dele como motorhome. Isso aí tem que ser um problema do proprietário. Então, isso aí também tem que ser observado, porque você vai ter problema, provavelmente não vai conseguir transferir para o seu nome um veículo que está no documento ônibus e por dentro dele é uma motorcasa. Então, isso aí também tem que ser muito bem observado. Aí o rapaz foi me falando a respeito do que precisava ser feito no ônibus, né? Questão da parte elétrica, algumas coisas mecânicas, né? Como a embreagem que estava, o câmbio, né? Estava ruim para engatar. Aí ele foi me mostrando tudo e eu colocando na ponta do lápis se valia a pena pelo valor do ônibus e pelo que deveria ser feito. Então isso aí, eu conversei com a minha esposa, a gente voltou, eu falei com ele que eu ia colocar na ponta do lápis se valeria a pena, né, por causa do gasto que seria excessivo. Conversei com a minha esposa e a gente acabou decidindo adquirir esse veículo. Porque para a gente foi vantajoso que a parte elétrica que está toda faltando, não a parte elétrica, não havia, né, parte elétrica nesse ônibus, e eu falei com ela, a parte elétrica eu mesmo faço. Não tenho tanta experiência, mas sei fazer. Então, já é uma economia a mais, porque o que eu fiz até agora de parte elétrica, se eu fosse pagar alguém para fazer,
não seria menos que R$ 10.000, porque é um serviço que não é barato. Fiz dois reparos mecânicos aqui, que um custaria R$ 5.000, o outro R$ 2.000. Então, também já foi outra economia. Então é assim que tem que ser feito. Se você não sabe mexer com nada de mecânica ou elétrica, você tem que pegar um veículo impecável. Um veículo impecável, que não precisa mexer com nada, ele vai ter um valor muito elevado. Então, se vocês têm a disposição para poder pagar esse valor elevado, você tem que pegar um veículo perfeito, sem nada para fazer. Agora, se você está com pouco dinheiro, olha um veículo que tem muita coisa a ser feita e você vê que o que tem que ser comprado, somado ao que será gasto para o conserto, tiver dentro das possibilidades, aí sim vai dar para fazer negócio, porque é muito chato essa questão de manutenção. Igual eu mesmo estou fazendo a manutenção, mas a gente vê que é uma coisa muito lenta. A gente já está com esse ônibus aqui há alguns meses. Como eu mesmo tenho feito os reparos e tenho feito sozinho, então isso toma tempo. E se você está com aquela pressa, aquele sonho, tem que ser agora, se você não souber fazer você mesmo e não tiver com dinheiro, você vai estar com o bem se deteriorando na rua ou na garagem da sua casa. Também verifique, antes de você decidir pegar a estrada, verifique também a pessoa, fotos, o que você puder saber da pessoa, porque se você olha no Facebook, por exemplo, a pessoa tem só 5 amigos, não tem foto nenhuma, principalmente amigos de fora do país, né? A gente vê muita gente aí que tem amizade. Eu mesmo tinha um Facebook que eu tinha amizade com pessoas de países africanos, né? Que falavam português também. Então, eram amigos apenas de Facebook, sem nenhum contato visual com a pessoa. Então, se você vê que tem uma pessoa com pouquíssimos amigos, geralmente o Facebook a pessoa tem pelo menos 1.000 amigos, seja conhecidos ou não, mas pelo menos uns 1.000 amigos. Se a pessoa não for uma pessoa mais conservadora, né, que só tem amizade com quem conhece mesmo, então ela vai ter pelo menos uns 1.000 amigos. Então você verifica isso também, ver se é uma pessoa confiável, né? Porque se a pessoa tem. Por exemplo, o meu Facebook eu tenho pouco mais de 300 amigos, que são pessoas que eu conheço mesmo, pessoas que eu tenho convívio com elas frente a frente. Então, ao contrário de um outro Facebook que eu tinha, que foi stalkeado, eu tinha mais de 7.000 pessoas nele, porque era aquele diferente lá, como é que fala? Eu esqueci a modalidade do Facebook, né? Porque geralmente amigos são apenas seguidores. Então eu tinha 7.000 seguidores aproximadamente, e 5.000 amigos, porque o limite de amigos é 5.000. Só que, como eu disse para vocês, conheço pouco mais de 300 pessoas cara a cara. Então isso aí também conta muito, porque às vezes a pessoa não tem amigo nenhum, vai ter 5, 10 amigos só, e pode se tratar até de uma quadrilha de pessoas que fazem anúncios falsos, né, para poder dar golpe. Então isso aí tem que ser muito atento. Você pode fazer no mínimo chamada de vídeo, né, porque você compra um veículo num lugar distante. Então você tem que saber se o veículo existe de verdade, se a pessoa existe. Então você, antes de querer embarcar, você vai saber essas informações da pessoa, do vendedor. Também é louvável a gente saber sobre o próprio veículo. Valores também. Por exemplo, antes de comprar esse motorhome, eu achei um veículo um motorhome já pronto,
lá no sulzão mesmo do Brasil, quase divisa com o Uruguai. Fiquei muito interessado nele porque o valor estava bom, as fotos estavam boas, né? Eu também não tinha muita experiência com essa questão sobre as fotos, se poderiam ter Photoshop ou não. Não era o veículo do modelo que eu queria, mas ele estava já pronto. Era eu comprar e não mexer. Então, eu comecei a pesquisar sobre o próprio veículo. Primeiro, a cidade, a distância, né? Então, na ocasião, eu ia gastar aproximadamente R$ 5.000 com passagem aérea para eu e minha esposa, além de aproximadamente R$ 4.500 de óleo diesel para poder trazer o veículo para a minha cidade. Então, isso aí também é algo que deve ser considerado. Entrei em contato com o vendedor, que me falou a situação do veículo. Aí eu gostei muito, né? Já estava pensando em fechar, né? Só que assim, como eu disse, sem deixar sinal nenhum. E eu até falei com ele, eu vou fazer o seguinte, a gente vai marcar, mas se caso aparecer algum interessado e comprar o veículo, só me avisa que para eu não ir até aí. No entanto, eu fui pesquisar sobre a cidade. A cidade que esse veículo estava foi completamente submersa por uma inundação que teve alguns anos atrás. Então, esse veículo estava sendo vendido, né, há poucas semanas após, poucos meses, né, após o... Não, foram semanas mesmo, acho que coisa de pouco menos de um mês. Após a cidade ter sido inundada, então era praticamente impossível esse veículo também não ter sido inundado, ou seja, já descartei. Essas são algumas dicas básicas, né, para comprar um veículo e que vocês devem observar para não trocar os pés pelas mãos, né, porque é muita coisa que tem que ser observada. Você tem o seu sonho, você tem que saber onde pisa, tem que analisar direitinho se o que você está adquirindo vale a pena. A gente vê aí muitos vídeos de pessoas que compram um ônibus para construir elas mesmas os seus motorhomes, né? Eu também estava com essa ideia de comprar o ônibus e fazer um motorhome, né? Então, foi Deus que colocou esse motorhome no nosso caminho, né? Da forma que estava, porque os reparos que tem que ser feito, eu mesmo vou fazer. Como já é um motorhome, então eu posso fazer qualquer modificação nele que já está documentado, que não vai ter problema. E isso tem que ser observado. Então, se você for comprar um motorhome, observe bem. Não será sempre que você conseguirá adquirir um ônibus na sua cidade ou nas imediações. Geralmente, pelo valor que você tem disponível, você vai acabar encontrando em outros estados, né, lugares mais distantes, sem saber certo se esse veículo está bom ou não. Então, você tem que observar essas coisas. Compartilhe o vídeo, né? Que às vezes outras pessoas também devem estar com dúvidas, né, a respeito disso e poderá ser informação valiosa. Não esqueçam do principal, que é a questão do motor, a numeração do motor. Ela tem que estar documentada, e se não tiver documentada, o motor tem que ter uma origem, né, se ele não for original. Isso aí tem que ser observado, porque é um problema seríssimo se ele não for do veículo. O histórico também do veículo também é bom ser observado, porque qualquer manutenção que você faça nesses veículos pesados não são baratas, né, são manutenções caríssimas. Então, tudo isso tem que ser observado antes de você dar o aperto de mão, né, antes de você fechar o negócio.
Espero que vocês tenham gostado e forte abraço a todos.